Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá. Então, estamos aí no nosso segundo bloco dos sacramentos. Tivemos aí, acho que 2 aulas introdutórias. O Pedro deu aula do batismo na semana passada, né? Então estamos aquelas 3 aulas dos sacramentos de iniciação cristã. Essa é a segunda aula do sacramento de iniciação cristã, né? Que compõe o batismo, a comunhão, né? Que acaba entrando na iniciação cristã por conta da primeira comunhão. Embora todas as comunhões que vocês vão fazer são sacramentos, né? A missa é um sacramento. Talvez eu diga que é um dos sacramentos mais importantes, porque o Pedro falou, né? A gente vai falar hoje da confirmação. A confirmação, tal qual o batismo, ela te coloca um selo indelével, né? O batismo e a confirmação são sacramentos que a gente só recebe uma vez. O batismo, ele cria o organismo espiritual, né? Nós que estamos mortos pelo pecado, a gente cria esse organismo espiritual, que também é chamado em teologia de graça santificante. Ela surge com o batismo, né? Ela alcança a maturidade com a aula de hoje, que é a confirmação. A confirmação é o sacramento do cristão maduro, do cristão que está pleno, que está preparado para a luta, né? E a gente vai ver que existe essa analogia, né? Uma vez que você é confirmado, você está pronto para defender a fé, né? A gente não diz a luta como um jihadista muçulmano, né? Para você explodir os pagãos, não é isso, né? A nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra o pecado, né? Uma luta para promover a verdade, uma luta para promover a bondade, uma luta para promover o amor. E esse sacramento de hoje, a confirmação, é o que nos dá a maturidade cristã. E é claro, né, já fazendo uma coisa que a gente vai destacar melhor na semana que vem, né, da Eucaristia, a Eucaristia é o sacramento de alimento, é o que alimenta esse organismo espiritual, que nasce com o batismo e chega à maturidade com a confirmação, mas ele é alimentado pela Eucaristia, né? É o pão da vida, né? Que é o próprio Cristo que vai alimentar, né? Que vai nos configurar a Ele. Mas isso são cenas do próximo capítulo, né? A gente vai ter, eu não sei se o Pedro reservou 1 ou 2 aulas, a gente já teve anos que ele reservou mais de uma aula para falar da missa, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano, mas é assunto para a semana que vem. Hoje a gente vai falar então da confirmação, né? Então temos aí no Catecismo, começamos no parágrafo 1285. Artigo 2, o sacramento da confirmação. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos de iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo devem difundir e defender tanto por palavras como obras, né? Então, a confirmação não é um sacramento opcional, né? No sentido de ser um sacramento que todos nós devemos buscar. Acho que vale a pena a gente ir um pouco mais profundo nesse assunto, né? Acho que no final da aula passada, o Pedro entrou em toda aquela questão, né, se o batismo é necessário para a salvação, né? E a resposta é sim, embora haja aquelas exceções que ele mencionou, né? No caso dos mártires, no caso de quem tem
o batismo implícito e quem tem o desejo de batismo implícito e o desejo de batismo explícito, né? O Pedro acho que falou disso muito bem na semana passada, só para quem não se lembra, né? Eu vou reforçar aqui, né? O batismo, ele cria o organismo espiritual, sem o qual não somos salvos, né? A gente conquista os sacramentos. Todos os sacramentos vieram do lado ferido de Cristo na cruz, né? Pela paixão nós fomos salvos. E a gente falou naquelas 2 aulas introdutórias que uma das maneiras com que Deus quis que essa salvação chegasse aos homens é através dos sacramentos, né? Eu destaco também a questão da oração, né? São 2 caminhos para a gente crescer em santidade, né? O que eu faço para crescer em santidade? Oração e sacramentos. Tá? Esses são os caminhos principais, né? E oração e sacramentos levam a ações de santidade. Não são as ações em si que configuram, que causam a santidade. As ações são consequência da santidade. Tá? Então, com o batismo, eu passo a ganhar a filiação divina. Então, eu passo a ser filho de Deus, passo a enxertar-me no corpo místico de Cristo. Eu e Cristo fazemos parte deste mesmo corpo místico que é a igreja, né? E passo a ser salvo por isso. Então, sem o batismo, a princípio, eu não posso chegar aos céus, né? Exceções, o martírio, né? Lembrando que martírio significa morrer pela fé, né? Então, se você já tem essa fé muito grande, né, a ponto de você morrer pela sua fé, de certa forma, o martírio inclui um batismo de vontade, não? Um batismo de desejo, né, implícito, né? Você morreu pela sua fé. O martírio não é qualquer morte, né? Exemplo, por exemplo, Santa Joana d'Arc, né? Há uma discussão, ninguém discute que é santa, mas se discute se ela é santa e mártir, né? Porque com toda aquela temática, quem já leu sobre as Inquisições, né? Já leu o capítulo aí da vida de Santa Joana d'Arc, se ela teria morrido por defender a sua fé ou se ela teria morrido por defender a sua pátria, a França, né? Se ela morreu para defender a sua pátria, ela não é mártir, é santa, mas não mártir. Se ela morreu para defender a sua fé, é mártir, né? Então, martírio é uma exceção. O batismo de desejo explícito, né? Eventualmente, algum de vocês que estão aqui que não tenha sido batizado, mas já manifesta o desejo de ser batizado, né? Então, fiquem tranquilos, né? Caso aconteça alguma coisa que venham a morrer antes de receber o sacramento, a salvação já está aí, né? Isso é muito relevante, né? Porque a gente fala tanto assim, puxa, é preciso batizar as crianças logo, de preferência no primeiro mês de vida, né? E por que com os adultos a gente espera? Não, você tem que ficar fazendo aí 1 ano de catequese de adultos e tal, né? Porque uma vez que o adulto já manifestou o desejo, a salvação já está ali, né? Ele já tem o batismo de vontade explícito. A criança não vai manifestar esse desejo de ser batizada, né? Ela vai chorar pedindo peito, mas ela não vai chorar e fazer birra até ser batizada. Assim. Não vai, né? Então, por isso que na criança é diferente. E o batismo, o desejo de batismo implícito, né, é aquela pessoa que, embora nunca tenha sido apresentada ao Evangelho, né, por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, que todos somos, né, ela possui uma consciência. Lembra aquelas primeiras aulas que a gente falou da consciência e da moral como algo que Deus escreve nos nossos corações, né? Então, embora devamos educar as crianças na moral, porque o pecado original nos desvia da moral, as leis de Deus, algumas delas, né, já estão escritas no nosso coração, então já nos ofende, já nos hediondo quando a gente testemunha, por exemplo, um homicídio, né? Mas um homicídio de um inocente, né? Uma coisa que a gente já olha e já dói no nosso coração, né? Caso alguém já tenha visto isso. Independente de alguém nos ter ensinado que isso é errado, né? Eu acho que o Pedro citou o caso daquele bandido Lázaro, né? Na semana passada, né? A gente lê aquelas coisas que esse sujeito fazia e isso nos dói no coração, né? Vemos isso como algo errado, né? E da onde vem isso? Das leis de Deus que são escritas na nossa consciência, né? Então, portanto, um homem que não tenha sido catequizado, que não tenha sido apresentado ao Evangelho, mas que é um homem de boa vontade, né? A igreja usa esse termo, e que se entende que caso tivesse sido apresentado ao Evangelho, teria aderido a ele, buscado se batizar, né? Entende-se que esse sujeito pode ser salvo sim, tá?
O batismo, então, é necessário para a salvação, né? Já fizemos as ressalvas devidas, né? A confirmação não é necessária para a salvação, de forma absoluta, pelo menos. Mas é mais um canal, é mais uma graça que Deus nos dá para contribuir para a nossa salvação, né? Então, em vida cristã, não podemos nos contentar com pouco, né? E digo também que na fé, quem não anda para frente não fica parado, anda para trás, né? Então nós devemos buscar, né? E eu volto a dizer que a santidade é o empreendimento mais importante das nossas vidas, né? É importante você construir a sua empresa humana e ela ter uma atividade econômica importante para a sociedade, te dar o sustento da sua família, ótimo, isso é importante. É importante você construir uma família saudável, filhos que são virtuosos, que vão ser bons cidadãos no mundo, ótimo. Mas o mais importante é construir santos, né? A santidade da sua família e a sua própria, né? Esse é o nosso empreendimento mais importante, porque no final da vida, se não conseguirmos, de que adiantou tudo, né? A nossa meta é a vida eterna, a nossa meta é o céu. Essa é a nossa meta principal. Então, tudo que eu posso fazer que vai contribuir para me levar à santidade, eu devo buscar, incluindo todos os sacramentos que vão me amadurecer na fé e nas virtudes, né? E esse sacramento, a gente vai falar dos efeitos dele, né? Vem lá, ele fortalece as virtudes teologais e humanas, ele traz os 7 dons do Espírito Santo, né? Eu não sei como é que vai ser na crisma de vocês, mas é comum, né? Principalmente quando a gente faz a crisma junto com os jovens, né? Eles têm aquelas bandeiras, né? Eles andam com umas bandeiras lá vermelhas que tem lá o nome dos dons do Espírito Santo. Temor de Deus, ciência, sabedoria, inteligência, fortaleza, faltam 2. Temperança é virtude, mas não está entre os 7 dons de Deus. Até o final da aula eu lembro, assim, a humildade também é virtude. Que existe essa diferença ali, né? Eu acho que o catecismo ele nem chega a entrar nessa aula sobre isso, né? Mas temor de Deus, inteligência, ciência, sabedoria... Fortaleza, né? Fortaleza é virtude e dom. Né? E tem mais 2 aí que estão faltando. Né? Caridade... Não, caridade é virtude. É a virtude mais importante. Está nas 3 virtudes teologais. Né? As virtudes são mais fáceis da gente lembrar. Né? Caridade, fé e esperança são as 3 teologais. As 4 cardeais, né, que são as virtudes... Isso tudo você já sabe, né, as virtudes. Né? As virtudes teologais são aquelas que já são infundidas no nosso coração pelo batismo. Né? A fé, a esperança e a caridade. Das 3, a mais importante é a caridade, né, que é aquela que vai durar no céu. Você já está no céu, qual é o sentido de você ter fé? Você já está vendo Deus face a face, né? Qual é o sentido de você ter esperança de chegar ao céu? Você já está no céu, né? Então, São Paulo vai dizer lá, né, das 3, a mais importante é a caridade, que é a que dura para sempre. E as virtudes cardeais humanas, né? Por cardeal é porque ela elenca outras virtudes que vêm por baixo dela, né? São essas 4, temperança, fortaleza, prudência e justiça. Né? São as 4 virtudes humanas. Né? Essas, embora os sacramentos nos aumentem, a gente deve ter um esforço pessoal humano em conquistá-las também. Né? E todas as virtudes que vêm por baixo dela, né? Por exemplo, a religiosidade ela está dentro da virtude da justiça. Né? A gente entende que justiça é dar aquilo que é devido a quem devemos. Né? O que devemos a Deus, a nossa religiosidade, né? Prestar culto a Ele. Magnanimidade, por exemplo. Magnanimidade. Ainda fortaleza. Isso. E ela é importante na busca da santidade. Muito importante. E foi muito bom você ter citado isso, né? A gente está desviando um pouco do assunto, mas eu acho que é um tema importante. Porque a magnanimidade é muito confundida, né? Porque algumas pessoas encontram um certo paradoxo entre 2 virtudes que são magnanimidade e humildade, né? Então, são coisas diferentes, né? Devemos ser humildes e magnânimos, né? Então, ser magnânimo não é ser soberbo. E ser humilde não é ser pusilânime, né? O que é pusilânime? É se contentar com o voo de galinhas. Né? É isso que a gente falava agora há pouco. Né? Devemos buscar voos de águia. Devemos buscar fazer coisas grandiosas, né? Magnânimas, usando o nome da virtude. Não para o nosso ego, né? Mas porque Deus precisa de santos. Fazer coisas grandes significa ser santos. Né? Então, dentro daquilo que você faz, né?
na sua família, na sua ocupação profissional, daquilo que você faz como cristão, você deve procurar ser o melhor possível naquilo. Né? Porque Deus há de nos cobrar isso, né? A gente usar os nossos talentos, né, e fazê-los render. E Deus nos cobra isso. Isso é magnanimidade, né? É você querer buscar mais, chegar mais longe, né? Evangelizar mais pessoas, né? Chegar além, crescer em virtudes todos os dias, né? Buscar a perfeição. Né? E os sacramentos, entre eles o sacramento da confirmação, nos ajuda nessa empreitada, né? Nos traz uma graça, né? Uma força sobrenatural que nos leva nesta direção. A confirmação na economia da salvação. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado. Né? Isso está lá no profeta Isaías, né? Em vista de sua missão salvífica. Né? Então, a gente já falou isso naquelas aulas que a gente deu sobre a Trindade, né? Que, embora as três pessoas da Santíssima Trindade estejam mais explícitas no Novo Testamento, já há uma referência a elas no Antigo Testamento, como nessa passagem do profeta Isaías aqui, por exemplo, né? A gente sempre cita o Gênesis também, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Já essas referências. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião do seu batismo por João Batista, foi o sinal de quem era ele quem devia vir, que ele era o Messias. Né? Então, lembrando, né, João Batista, nessa passagem do batismo do Senhor, ele diz, né, eu não conhecia, mas me foi revelado que aquele por quem eu batizar e que ver descendo sobre ele a pomba, este é o Messias. Né? E a pomba é essa figura, essa simbologia do Espírito Santo, né? Uma das alegorias do Espírito Santo, a gente falou na aula do Espírito Santo, né? O fogo, as águas, né? Também a pomba. O Espírito Santo desce na forma de pomba sobre o Messias. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em uma comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida, né? Ora, esta plenitude do Espírito Santo não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito Santo, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa, né? 2:3-9. Então, aqui ele vai mencionar João 20. Em João 20... dia da Páscoa. Está lá no versículo 22, né? Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aquele quem retiverdes, lhes serão retidos, né? E em outras passagens, ele vai dizer: eis que vos enviarei um outro Paráclito. Então essa é uma das expressões que a gente usa para falar do Espírito Santo, o Paráclito, né? Aquele que está ao lado, aquele que nos acompanha. Uma vez que Jesus sobe aos céus, né, na festa da Ascensão, a festa seguinte é a festa de Pentecostes, ele envia o Espírito Santo de uma forma misteriosa. Essas coisas eram necessárias, né? Era necessário que ele subisse aos céus, não sabemos exatamente por quê, para que viesse o Espírito Santo, que vai vir em Pentecostes, e o Espírito Santo está muito relacionado a esse sacramento que a gente está falando hoje. Né? Porque uma vez que já tinha ocorrido ali a paixão, já tinha ocorrido a Santa Ceia. Né? Então, os discípulos já comungavam. Né? Eles já tinham a partilha do pão, isso já existia. Mas eles estavam ali, não sei se eu posso dizer acanhados, né? Mas estavam ali apequenados, não estavam nada magnânimos, né? Ali, no cenáculo, né? Com as suas atividades apostólicas ainda por iniciar. E uma vez que vem a infusão do Espírito Santo, né? Na forma daquelas línguas de fogo, aquela figura que a gente vê ali naquela passagem do Atos dos Apóstolos 2, né? Que narra o Pentecostes,
acontece uma coisa extraordinária, né? Eles saem e passam a ser eloquentes, né? Vamos ler, né? Que é a vinda do Espírito Santo. A gente já leu essa passagem várias vezes aqui na catequese, mas ela é tão rica que não nos custa ler mais uma vez. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiu e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a tradição da igreja sempre enxergou nessa passagem a vinda do Espírito Santo como sendo o surgimento desse sacramento da confirmação, que agora esses apóstolos estão maduros em sua fé. Qual é a consequência disso? O apostolado, de imediato, começam a pregar de uma forma diferente, né? Falam em línguas, né? A gente já fez essa explicação aqui, né? O que significa falar em línguas, né? Quando você lê a Bíblia, você sempre pode pensar no sentido ipsiliteri, né, da palavra, né? De uma coisa mais extraordinária, né? Mas acho que o mais importante, né, para a gente é o sentido alegórico, né? Na nossa pregação, devemos alcançar quem quer que seja o nosso interlocutor. Então, na hora de você apresentar o evangelho para alguém, né, ter dom de línguas, é adaptar a como aquela pessoa pode receber, né? Então, se é uma pessoa mais simples, né, você vai apresentar o evangelho com palavras mais simples. Se é uma pessoa de maior intelectualidade, né, você pode ser mais profundo com esta pessoa, né? Então, o evangelho ele deve ser disponibilizado para todos, né? E nós temos a capacidade de adequar, não mudando as verdades, né, mas adequando a forma para que ela seja favorável ao meu receptor, não mudando o conteúdo. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como estamos ouvindo falar na nossa língua materna? Partos, medos elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, ou seja, gente de toda parte ali do Império, né? Judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvíamos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, que significam estas coisas? E aí, em seguida, vem o discurso do Pedro, homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém. E a partir daí você vê essa magnanimidade, né? Um humilde pescador, né, que tinha pouco tempo atrás dito essas palavras tão graves, né? Uma das coisas mais graves, mais sérias aí de toda a Bíblia, né? Negou, né, Cristo, né? E esse daí, nem conheço esse homem, né? Deve ter doído, né, no Nosso Senhor essas palavras de Pedro, né? E que agora aparece revestido de tal magnanimidade que faz um discurso tal que, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos. Eu pulei lá para o 37, no íntimo do seu coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos cada um de vós. Ou seja, Pedro foi convincente, né? E naquele dia elevou-se para mais ou menos 3.000 o número de adeptos, né? Então é uma coisa extraordinária, né? O Espírito Santo nos capacita, né? Nos traz a maturidade cristã para que possamos ir para a luta, para que possamos ir para a evangelização, né? E com isso se fazem mais 3.000 o número de adeptos, né, dessa doutrina. Renato, eu tenho uma dúvida rapidinho. Eu sempre tive essa dúvida, na verdade. Então, essas línguas que foram faladas nessa ocasião, pelo que eu entendi, fica claro que eram idiomas, né? Porque se os outros estrangeiros entendiam, Isso. eram idiomas. Sim. Porque não tem pessoas que falam que isso aqui são aquelas línguas estranhas? Mas não é. Não é. Não é. Vamos lá. Sim, são idiomas, né? Porque essa passagem, ela faz uma analogia com o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão sempre conversando, né? Então, a partir do pecado original, houve o surgimento das línguas diferentes. Você pega aquela passagem da Torre de Babel. Os homens param de se entender,
né? Porque cada um passa a falar uma língua diferente, com isso não há entendimento, passa a haver luta, né? E toda a sociedade destroçada, né? Que é própria do paganismo. E sim, o significado ipsiliteri é idioma, né? Cada um, pardos, elamitas, né? Da Capadócia, cada um ouvir no seu próprio idioma, né? Um dos sentidos alegóricos é esse que eu falei, né? A compreensão, a capacidade de eu compreender o evangelho, né? E existe esse outro sentido alegórico, que é o sentido unitivo, né? Da unidade, né? Enquanto o pecado dispersou, né? Simbolizado pela Torre de Babel, né? Aqui o evangelho, ele une de novo todos, né? Nessa mesma fé, né? Todos reunidos em Cristo, né? Cristo recapitula todas as coisas, né? E passam a se unir a ele, renovando a humanidade de novo na união, né? Que seja um, Senhor, como eu e tu somos um, que eles sejam um, né? Em Deus. Uma outra coisa é isso que você está mencionando, que é o dom de línguas, né? O pessoal que frequenta renovação carismática, por exemplo, talvez já tenha visto, né, esse tipo de oração. E aí a referência bíblica a isso, né, seria aquela passagem que Cristo, ao ensinar a rezar, né, fala que às vezes as palavras não são tão importantes assim, né, porque se temos o Espírito Santo, ele reza por nós com gemidos inefáveis, né, e de fato existe esse dom extraordinário que se manifestou na vida de alguns santos, né? Me vem à mente agora que São Francisco de Assis fazia isso, né? Que na biografia de São Francisco de Assis dizia que às vezes ele estava ali recolhido em oração e os irmãos dele diziam que ele parecia que ele estava fazendo os ruídos de uma pomba. Não, o que é isso, irmão Francisco? Ele estava dizendo, olha, não sei o que é isso, mas de vez em quando isso me dá, mas quando acontece isso eu me sinto como uma criança no colo do pai, né? Então, é um tipo de oração, né, que não usa palavras, né? O Espírito Santo age e passamos a rezar com ruídos, né? Mas não é isso que está aqui nessa passagem, né? Em relação a isso, né, eu sempre gosto de falar assim, quer dizer então que eu deveria começar a buscar esse tipo de oração na minha oração pessoal, né? De rezar sem palavras, né? Rezar em línguas, né? Como se diz na renovação carismática. Olha, isso é mais um caminho, né? Acho que o grande problema é você ter aí o discernimento de se você está rezando dessa forma, se realmente você está fazendo oração ou se você está falando coisa da tua cabeça, né? Porque como isso é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa que é também um dom do Espírito Santo, que a gente falava agora há pouco, né? Eu acho que é uma coisa que a gente talvez não deva ser assim imposta, né? Às vezes eu vejo em grupos de oração, agora vamos rezar em línguas e tal. Será que todo mundo ali está capacitado para fazer isso, né? E eu acho que uma forma de você discernir, né? Entre os dons do Espírito Santo existe os discernimentos dos espíritos, né? Você discernir as coisas, né? E tem gente que tem esse dom. Não, isso aqui é oração, isso aqui não é. A maior parte de nós não tem. Isso está te levando a ser mais santo? Você tem rezado dessa forma e você está sendo mais santo? Você está crescendo em virtudes? Você está amando mais? Você está sendo você está sendo uma pessoa melhor, um cristão melhor? Caso a resposta seja afirmativa, provavelmente você realmente está rezando em línguas, né? Então, vai adiante, né? Mas se não está, né, talvez você não esteja. Talvez você esteja só ali na sua cabeça mesmo, né? Então, pelos frutos conhecemos as árvores, né? Mas isso existe, esse tipo de oração, tá? Isso está presente na vida de alguns santos, né? Mas não é exatamente o que ele está falando aqui nessa passagem de Pentecostes. Vamos voltar aqui ao catecismo. Desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito Santo, que leva a graça do batismo à sua consumação, né? É o apogeu ali da fé, a maturidade da fé. É por isso que na Epístola aos Hebreus ocupa um lugar entre os elementos da primeira instrução cristã, a doutrina sobre os batismos, e também vai mencionar, né, ali na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 2, a tal da imposição das mãos, né? Vamos ver como é que ele fala aqui. Hebreus 6, né? Ele diz, pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude,
Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus. Então a renúncia ao pecado, da fé em Deus é o batismo. Né? Ontem eu tive a oportunidade teve aqui na paróquia um batismo comunitário, né? Eram 3 crianças e um era um filho de um amigo, eu estava lá, né? Eu sempre acho muito bonito nesse momento, né? da renúncia ao pecado. Né? Então isso foi o batismo. A doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno, isto faremos se Deus o permitir. Né? Então, o que é esta imposição das mãos? Né? No Atos dos Apóstolos vai se falar disso também, né? Naquelas viagens de São Paulo, eles já receberam o batismo, mas não receberam o dom do Espírito Santo ainda, né? Fazendo essa distinção como sendo uma coisa diferente, né? Uma coisa distinta, né? Essa imposição das mãos. A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação que perpetua, de certo modo, na Igreja, a graça de Pentecostes. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado. Né? Então, da onde vem o nome crisma? Né? A gente já falou, quando a gente falou do nome Jesus Cristo, né? Da onde veio Cristo, é o mesmo radical. Né? Isso. Crisma, unção, Cristo ungido, né? Mas as duas palavras têm o mesmo radical que faz referência ao óleo. Né? Ao óleo. Naquela ocasião a gente falou, né, que até o óleo tem essa tradição, né, de uma coisa que traz uma força, né? O guerreiro ia para a guerra e se empapuçava, né, com aquele óleo que deixava ali o corpo dele brilhante. Até hoje você vê isso em competição de halterofilismo, né? O pessoal passa aquele óleo que fica brilhante, né, no corpo, né? Porque tinha essa ideia de que o óleo traria ali um vigor, uma coisa mais forte, né? E estava presente, né, em muitas religiões. E não é verdade que até hoje, né, usamos, às vezes, óleo, às vezes a água com esse objetivo, né? Você está ali cansado do seu trabalho e surge uma outra coisa importante que você tem que fazer depois, você joga ali uma água no rosto e às vezes aquilo te dá uma renovada ali, né? Então o óleo tinha esse simbolismo, né? E passou-se a ungir com crisma, né? O miro, um óleo, que significa crisma, junto com a imposição de mãos, né? E no Oriente ganhou mais esse nome crisma, no Ocidente o nome confirmação, né? Ao mesmo tempo confirma o batismo e consolida a graça batismal, né? Então ele vai falar aqui das duas tradições, acho que o Pedro já entrou um pouco nisso na semana passada, né? Essa distinção, né, do Oriente e Ocidente, porque a forma apostólica de ministrar o sacramento foi distinta nas igrejas do Ocidente e nas igrejas do Oriente. Enquanto nas igrejas do Oriente havia essa tradição de dar os sacramentos já, até hoje, né, os sacramentos juntos, né, a criança era batizada, comungava e já recebia ali o óleo da crisma, né? Você recebeu? O Pedro até citou na aula passada o meu exemplo. É? Só falando rapidinho, né? Eu fui mandar minha certidão de batismo para ele, porque eu fui batizada na igreja ortodoxa, que a minha família é libanesa, então são árabes. Você tem que ter conhecido. Você deve ter conhecido aquela igreja lá, Nossa Senhora do Líbano. Aí você viu lá que no documento já tinha o crisma. Estava lá, foi crismada e comungada na mesma ocasião. Aí eu mandei pro Pedro. Então você já é crismado. O sacramento é válido, tá? Então, eu achei que ele ia falar que não podia. Só que ele falou que é totalmente reconhecido. Os sacramentos da Igreja Ortodoxa são válidos. Por quê? Porque há sucessão apostólica. Os bispos e padres da Igreja Ortodoxa têm sucessão apostólica até o tempo dos apóstolos. Né? Então, os sacramentos são válidos. Né? Existe, e aí, a última aula que a gente vai falar aqui nesse bloco é uma aula sobre sacramentais, né? Que existe uma distinção entre sacramento e sacramentais. Sacramentos têm um peso maior. Né? Sacramentos são canais da graça mais fortes. Né? Os sacramentais têm um peso menor. Né? São, por exemplo, as bênçãos. Né? Uma bênção é um sacramental. Né? Usar um escapulário do Carmo, rezar um terço, isso são sacramentais. Né? Então, já aconteceu situações análogas à sua, né? Quando tem isso, você não pode receber o sacramento de novo, porque esse sacramento é um sacramento que só se recebe uma vez. Né? Não precisa, não pode nem precisa, né? Porque o sacramento é indelével. Mas existe uma bênção, né? Um sacramental, né? Que pode fazer uma bênção aqui, né? Uma ação de graças ali pela conversão para a fé católica, né? O cisma, né, das igrejas ortodoxas, né, não é um cisma sacramental.
É um cisma que diz respeito ao reconhecimento da primazia de Pedro, né? De enxergar o bispo de Roma como acima dos demais bispos, né? Então é a autoridade papal que não é reconhecida pelas igrejas ortodoxas. Mas os sacramentos sim, e os sacramentos são válidos, né? Pode, de novo, né? Não é obrigatório, né? Mas talvez seja apropriada essa bênção, né? Vou passar pelo rito de admissão. Isso. Que é um sacramental, né? Não é um sacramento. Mas eu acho que é bem conveniente, sim, né? Legal, obrigado por contribuir aí o testemunho. Assim, das tradições, né? Então, no Ocidente, existia tanto... começou-se a criar essa tradição de separar, porque a confirmação, o momento da maturidade na fé, uma tinha esse entendimento, né? Por que chamava confirmação, né? Porque, como já se criou a tradição de batizar cedo, né? Não num primeiro momento, mas num segundo momento, no primeiro momento se postergava o batismo, né? Então, se você lê Confissões, né? Tempo de Santo Agostinho, era muito comum se batizar tarde, né? Porque as penitências eram muito fortes, né? Quando você se confessava, as penitências às vezes eram muito difíceis de ser cumpridas. E quando você se batiza, você não precisa cumprir penitência, né? Se eu tenho pecados pessoais anteriores ao meu batismo, o batismo já os perdoa sem precisar deste outro sacramento, que a gente vai ler daqui umas 3 aulas, né? A gente entrar no sacramento de cura, que é o sacramento da penitência ou confissão, né? O batismo já passa a régua, né? Já os pecados que eu cometi depois do meu batismo, eu preciso do sacramento da penitência para obter os seus perdões, né? E as penitências impostas eram muito árduas, né? Então havia esse negócio, não, vou deixar para batizar ali quando eu estiver já com o pé na cova, né? E hoje é muito nítido para a gente que isso é uma temeridade, né? Isso é muito perigoso, né? Para que não se cumprisse penitência, né? Mas rapidamente os fiéis tiveram consciência disso e já veio, né, no Ocidente esse costume de batizar a criança logo após o nascimento. E aí, uma vez que ela já tem a idade da razão, né, já está com a razão madura, com a idade da razão ela já pode receber a comunhão. A gente entende que para a criança poder receber a comunhão, ela precisa entender que aquilo que está diante dela é o próprio Cristo que está ali, né? Fala um número mágico como sendo 7, né? Pode ser que tenha uma variação, né? 7, 8, né? Mas chegou na idade da razão, a criança já poderia entender, né? Que ali existe Cristo presente, né? Chegou na idade da razão, a criança já pode pecar, né? Ela já pode fazer a bondade também, né? Ela já tem a razão, ela já passa a ser mais dona de si. Até os 7 anos a criança ainda não é dona de si, ela é muito guiada por instintos, né? É duro pensar dessa forma, né? Mas é mais semelhante a um animal mesmo, né? No sentido que é guiado por instintos. Mas também é semelhante a Cristo, porque já é capaz de exercer a bondade, porque foi criada a imagem e semelhança. Mas aí a bondade não é própria dela, né? Ela não decide, ela não tem a razão amadurecida. Então, com 7 anos, já poderia receber a comunhão, né? Já chegou na idade da razão. A gente tem uma tradição aqui de esperar isso até os 10 anos, né? Mas não é impossível receber antes, se a criança já tem esse entendimento, né? Eu tenho um amigo que o filho, depois que fez 7 anos, virou para ele: pai, eu fiz 7 anos, eu cheguei na idade da razão? Sim, filho. Então já posso ir para o inferno? Filho, teoricamente sim. Pai, eu quero me confessar. E foi bonito isso, né? O menino já... Certamente esse pai já vinha catequizando essa criança, né? Desde cedo, né? Já tinha ensinado, né, essas coisas para ela. E a criança se deu conta, assim, cara, eu tô em perigo, né? Eu preciso agora é comigo, né? Eu não posso mais me esconder aí nessa... Olha, até os 7 anos eu não tenho pecados pessoais, né? Já sou batizado, tá tudo tranquilo, né? E essa foi uma criança que até fez primeira comunhão antes dos 10 anos, né? É evidente que já tinha um entendimento dessas coisas, né?
Enquanto a confirmação, né, se esperava a maturidade da razão, que já estaria ali nos 15, 16 anos, né, já tem a razão mais fortalecida, né? E também porque era um momento de conhecimento do bispo, né? Conforme as igrejas foram crescendo, as paróquias foram crescendo, né? A gente pensa aqui numa época que a Europa, né, era predominantemente rural, foi ficando mais difícil para um bispo de uma arquidiocese conhecer todo o seu rebanho, né? Então o crisma passou a ser também um momento de apresentação do catecúmeno ao bispo, né? Então, por isso que esse é um sacramento que ordinariamente é ministrado pelo bispo, né? E se esperava ali o bispo visitar ali aquela paróquia, né? E ali ele ia impor as suas mãos e receber e administrar o sacramento da crisma para os catecúmenos, né? Naquele momento. Normalmente se tenta fazer isso hoje próximo aí à data de Pentecostes, né? Por essa relação que se guarda aí do sacramento com o Pentecostes, né? Para aqueles que desejam isso, o Dom Orani, ele administra o sacramento lá na catedral, né? No dia de Pentecostes mesmo, né? Não é prático, não é possível que todos os crismados da Arquidiocese do Rio de Janeiro todo ano sejam crismados pelo bispo, então os bispos auxiliares vão às paróquias, né? Para poder chegar ao sacramento a todos, né? E quando convém, o bispo ele delega o sacramento para um presbítero, né? Para um padre preparado, né? Teve um ano, acho que foi no ano passado, né? Por conta da pandemia e todas as dificuldades, que o Frei João deu o crisma para os jovens, né? O pessoal da JAR no ano passado foi crismado pelo Frei João. O bispo delegou a ele pela dificuldade da pandemia. Acho que foi a primeira vez que ele falou, né? A primeira vez que eu administro esse sacramento. Eu nunca fiz. Quem sabe do ano eu acho que ele nunca veio aqui para fazer a crisma aqui, mas quem sabe. Então, existem essas duas tradições, né? Acho que a gente já falou. Vamos para os sinais e o rito da confirmação. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção, aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual, né? Então, é isso mesmo, né? Se você tem fazenda lá e você pega aquelas cenas de fazenda do cara pegar o brasão lá com ferro, fogo e queimar ali o gado ali para marcar, né? Isso acontece na nossa alma, né? A gente ganha esse selo de maduro na fé, né? O selo de crismados, né? O batismo também imprime, né? Um caráter indelével, a gente já falou na semana passada. Mas esse sacramento também, né? Imprime o selo espiritual. A unção no simbolismo bíblico é antigo e é rica de significados, né? O óleo é um sinal de abundância, de alegria. Ele purifica, né? A unção antes e depois do banho. Torna ágil a unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e feridas. E faz irradiar beleza, saúde e força, né? Todos esses simbolismos do óleo. Todos esses significados da unção com óleo voltam a encontrar-se na vida sacramental. A unção antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, né, que em geral é dado aqui no peito, a do crisma aqui na fronte. A unção do batismo, com o óleo dos catecúmenos, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos, né, então seria o terceiro sacramento que envolve o óleo como sinal, né, a unção dos enfermos. Vamos falar nos sacramentos da cura, né, que são dois, a penitência e a unção dos enfermos. Exprime a cura e o reconforto. A unção com o santo crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação também tem óleo. Então são 4. É o sinal de uma consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, de que Jesus é acumulado a fim de que toda a vida deles exale o bom odor de Cristo, né? Então, tenham isso em mente, né, ao receber esse sacramento. Então, agora, ainda mais do que antes, é necessário que eu exale o bom odor de Cristo, né? E o que significa exalar o bom odor de Cristo? Tem um livro de espiritualidade, São José Maria Escrivá, que é o livro Caminho.
Eu acho que é o primeiro, é um livro de meditações, né? Parágrafos curtos, né? Que você pega para fazer a sua oração pessoal, vai ler aquele parágrafo e vai ficar mastigando aquilo, né? Para pensar como você vive aquilo que está sendo dito ali, né? E acho que, se eu não me engano, é o primeiro ponto, né? Que a sua vida não seja estéril, né? Que você deixe a marca. E o segundo ponto, ele vai falar que os outros, quando virem o seu falar e o seu agir, possam dizer: este lê a vida de Cristo. Então, cristão ungido precisa exalar o bom odor de Cristo. Precisamos deixar marcas. Não podemos passar indiferentes nos ambientes onde estamos. Senão não estamos sendo bons cristãos. Então, assim, não é que você vai chegar no seu trabalho amanhã, segunda-feira, e olha, eu sou cristão e tal. Não vai ficar falando isso explicitamente, né? Acho que, em geral, não convém. Mas se você está num trabalho novo, sei lá, e se passam ali 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e ninguém sabe que você é cristão, algo está errado também. Não é que você vai falar explicitamente, mas o seu agir vai ser um agir cristão. Então, você não vai dar pernada em ninguém, você vai cumprir o seu trabalho a contento, e quando você terminar o seu trabalho, você vai fazer o do teu amigo. Quer perguntar? Só um exemplo para enriquecer a explicação. Há 3 dias atrás, o meu carro deu problema no radiador e eu fui num lugar resolver esse problema, e aí o mecânico que me atendeu, ele tinha um jeito muito especial de ser solícito, de explicar o que ele ia fazer, de dizer quanto ia custar, quais eram as possibilidades de dar errado e que ele iria fazer o melhor possível, mas ele tinha um outro carro para entregar antes. Eu olhei para ele e falei: você é cristão, né? Ele falou: sou cristão, sim. E é mais ou menos isso. Sim. É uma coisa meio diferente. É isso aí, é isso aí. Né? A gente precisa fazer essa diferença. Né? E isso traz, isso tem uma grande força apostólica. Né? Tem uma grande força em vários sentidos. Né? Uma das nossas missões é reorientar o mundo para Deus. Né? Então, Deus é ordem. Né? E quando a gente vê desordem, vê caos, né? A nossa função é reorientar as coisas para Deus. Teve algum filme desses de Amazon Prime? Acho que está na moda aí uns filmes que são meio apocalípticos, cataclísmicos. Era um filme que um ator era um anão. É um desses filmes preferidos. Quando você entra no Amazon Prime, tá super promovido, tá lá. E é um mundo pós-doença. E ele vai de casa em casa para dar uma garimpada no que sobrou de alimento e tal, né? E aí e ele encontra lá uma outra sobrevivente, lá uma menina lá que também sobreviveu lá ao cataclismo, começa a ajudar ele vai jogando fora, né, as coisas podres que estão na geladeira, né? Você está fazendo isso, né? A coisa tá podre, ninguém vai entrar nessa casa, né? O mundo acabou, não. É uma coisa menos bagunçada no mundo. Eu estou colocando ordem aqui nas coisas, né? Isso tem um sentido cristão muito grande, né? É você fazer as coisas com ordem, você ser correto, né? E às vezes isso vai entrar em choque. Isso vai entrar em choque, né, com o mundo. Né? Eu vou colocar aqui um testemunho meu pessoal, que é uma coisa que é muito frequente. Né? Existe, às vezes, algum desvio moral menor, que acho que eu não escandalizo ninguém para dizer que no Brasil muitas vezes isso é aceito, né, como uma coisa menor, mas é uma coisa que todo mundo faz, nós vamos fazer também e tal, não sei o quê. Né? Eu sou médico e muitas vezes eu não atendo convênios, né? E muitos pacientes, eles vão usar a minha nota fiscal lá para pedir o reembolso do convênio. E fala: não, mas me dá 3 notas dizendo que eu estive aqui ontem, tal mês que vem e no outro mês. Aí eu posso pedir 3 reembolsos. Olha, eu não me sinto confortável em fazer isso porque eu estou mentindo, né? Você não esteve aqui ontem, mês passado, mês que vem, você esteve aqui hoje, né? Mas isso é um mal menor, né? Todo mundo faz, isso facilita, porque você vai ganhar mais pacientes se você fizer isso e tal, não sei o que. Puxa, mas será que eu estou sendo justo? Eu estou compactando com uma coisa que é uma fraude, né? Ético também. Então, a gente é tentado, né, várias vezes a abrir mão de uma pequena coisa moral para a cidade. Pô, vai ser bom para essa pessoa, vai ser bom para mim. O cara da seguradora não vai ser bom, né? Mas o cara da seguradora tá cheio de dinheiro e tal, a gente paga uma grana, esse cara... Você vai arrumar argumentos para tentar justificar, né, uma coisa que, assim, você está mentindo, né? Você está mentindo ali, é uma fraude. E então o bom cristão também vai ser firme nesse momento, né? Eu sempre cito também o Poderoso Chefão, né? Aquela cena, já citei aqui, né? Ele tá lá,
Vitor Corleone com o amigo dele comenta lá que a dançarina lá da peça de teatro que eles estão vendo é bonita. Pode ser bonita para você, para mim bonita é minha esposa, né? Isso é um grande testemunho cristão, né? Tá ali na roda de homens, talvez também na roda de mulheres, sei lá, e se fala ali de uma moça que tá ali mal vestida e você não dá conversa, né? Eu não sei, né? Talvez, né? Eu só tenho olhos para minha esposa, né? Isso também é testemunho cristão, né? Então, a solicitude com que você atende as pessoas, né? Sobretudo quando te ligam numa hora importuna, né? Quando alguém é inconveniente, né? E você mesmo assim recebe com um sorriso, né? Isso tudo é exalar o bom odor de Cristo. Uma coisa rápida, a gente vê isso particularmente no Pedro Afonseca, porque ele dá atenção para todo mundo de um jeito muito especial e particular, mesmo tendo muita gente. É difícil. E isso é santidade, é difícil. Sim, mas sem dúvida que isso requer um esforço, né? Quando a gente tem muitas coisas para fazer, né? A gente tá ali, a pessoa nos interrompe e a gente tá incomodado. Cara, tem tantas coisas que eu preciso fazer e tal, não sei o quê, e você tende a ser meio... E precisa de muita graça, né? E muita força sobrenatural para que você mantenha a tranquilidade, receba a pessoa. E a pessoa que às vezes interrompe, ele nem percebe que ele tem trocentas outras coisas para fazer ali. É isso aí. Onde é que a gente parou aqui? A gente estava falando da unção. Por esta unção, o confirmado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto, né? Então, somos de Deus, né? Pertencemos a Deus, pertencemos à Santíssima Trindade, temos o selo dele. Assim, os soldados eram marcados com o selo dos seus chefes, os escravos com o do seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Também o cristão está marcado por um selo. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito. Está na Carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo e coloca-se a seu serviço para sempre, mas também a promessa da proteção divina na grande provação escatológica, né? Então, no fim dos tempos, né, esse selo também há de servir para que o juiz reconheça as suas ovelhas. A celebração da confirmação. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que de certo modo faz parte dela, é a consagração do Santo Crisma. Então, o óleo precisa ser consagrado. É o bispo que na quinta-feira santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma, tanto da Crisma como da unção dos enfermos. Né? Na quinta-feira santa, ele vai... isso. E nas igrejas do Oriente, essa consagração é reservada ao patriarca. A liturgia de Antioquia exprime... Vou pular isso aqui. Vou para o 1298. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, que é o nosso rito do Ocidente, né, romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo. Né? Então, se você está sendo crismado logo depois do batismo, você já renovou as promessas, já fez, já expressou a sua fé. Né? Nesse caso, a gente renova, né? E... a gente faz isso também no Sábado Santo. Né? No Sábado Santo também, na liturgia do Sábado Santo, a gente renova as promessas do batismo. Né? E existe esse sacramental que você pode fazer em outros momentos. Né? Quem já visitou Jerusalém, né? Quem já visitou a Terra Santa, foi até o Rio Jordão. Né? E como era onde... Cristo foi batizado, São João Batista batizava, né? Existe uma tradição em renovar a promessa dos batismos dali, né? Naquelas águas, né? Eu fiz quando eu fui. O Frei Francisco uma vez foi também, Foi, E o rio em si decepciona um pouco, né? Porque às vezes você vai esperando ali um rio Amazonas ali, né? E parece o canal de Marapendi, assim, né? É bem pequenininho, né? E eu lembro que me chamou a atenção também, né? Porque o rio, ele é a fronteira de Israel com a Jordânia, né? Do outro lado do rio é a Jordânia, né?
E no nosso caso, a gente ali renovando as promessas do batismo e tinha uns 3 soldados de escopeta na mão do outro lado ali para ninguém. Mas, pô, a gente aqui, os caras ali do outro lado. Se você atravessar aqui, ó, é o espaço que é menor que a distância das 2 paredes. Aqui. Tá o cara guardando a fronteira aqui, porque eles vivem uma situação delicada, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Mas ali, naquele riozinho, é um rio super simples, assim, mas existe essa tradição de fazer... Ah, está sendo batizado de novo? Não, não é sacramento, é um sacramental, é uma bênção, né? É renovação das promessas do batismo. Quando o adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação. No Oriente, então, é tudo junto, né? No Ocidente, rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmados, gesto que desde o tempo dos apóstolos é o sinal do Espírito Santo e cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizeste renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência. Olha aí os dons aí, ó. O espírito de sabedoria e inteligência, conselho, fortaleza, ciência e piedade, e enchei o espírito com o vosso temor de Deus. Tá aí. Então, a gente disse aí que até o final da aula, ontem quando eu li para preparar a aula, acho que passei batido, assim, não me liguei. Mas estão aqui os 7 dons do Espírito Santo, né? Então, para a gente fixar, sabedoria e inteligência, conselho, conselho que a gente estava esquecendo, fortaleza, ciência e piedade. Piedade era o segundo, eram 2 que estavam faltando, né? Piedade e conselho. E enchei o espírito de vosso temor, né? Temor de Deus é o 7º. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, feita com imposição da mão e por estas palavras: Attipe signaculum doni Spiritus Sancti. Receba por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção faz-se depois de uma oração de epiclese, sobre as quais as partes mais significativas do corpo, fronte, olhos, o nariz, ouvidos, lábios, peito, costas, mãos e pés, acompanhada por essa fórmula, eu não vou saber ler isso daí, pelo dom do Espírito Santo. O ósculo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. E aí, quais são os efeitos do sacramento, né? Que assim, cada sacramento possui uma graça própria desse sacramento, né? Então isso é uma coisa importante, né? Por exemplo, a Eucaristia tem uma graça forte, permite a gente crescer nas virtudes teologais, na fé, na esperança, na caridade, que a gente se assemelhe mais com Cristo, né? Que é, como Santo Agostinho fala, né? Quando você come um cheeseburger, né? Você vai processar aquela matéria orgânica que compõe o cheeseburger e o seu organismo vai converter aqueles carboidratos, lipídios e proteínas nas suas próprias moléculas orgânicas, né? Eu vou decompô-las em aminoácidos, em açúcares básicos, e o meu corpo vai sintetizar as suas próprias macromoléculas. E, de certa forma, então, o cheeseburger se torna Renato. As moléculas do cheeseburger passam a compor o que é o meu ser. E Santo Agostinho, de forma muito bela, né, coloca isso no livro das Confissões, e a Andréia, que canta na missa de 5h30, ela compôs uma música eucarística de Santo Agostinho, que é muito bonita. Quem já participou de alguma festa agostiniana aqui na paróquia certamente já ouviu essa música, que são trechos, né, do livro das Confissões, e que ele fala, né, não te transformarás em mim, mas... como é que é? Não te... É isso aí. Mas como é que é exato? Vem que eu sou o pão dos fortes, cresce de mim e me alimenta, né? Cresce de mim e me alimentará. Aí como é que é depois? Não me é porque é Deus falando, né? Vem que eu sou o pão dos fortes. É Deus falando, né? Não me transformarás em ti. Então não é como um alimento que quando você come, ele passa a ser o que a pessoa que comeu é. Mas tu te transformarás em mim. Então esse é o grande... Vai ter aula da missa semana que vem, né? A gente se transforma mais em Cristo, né? A gente fica mais parecido com Cristo ali, né? E na confirmação, quais são os efeitos, né? Vai ter uma aula também da confissão, mas só para não deixar passar, né? Que sacramentos indeléveis a gente só recebe uma vez. Tem 2 sacramentos que a gente deve buscar receber quantas vezes for possível. Que é Eucaristia e penitência, né? A confissão, né? E aí entra aquela questão, né? Se eu não estou em pecado grave, eu devo confessar?
Venial pode ser. Mas eu acho que sim, é conveniente que você se confesse, mesmo que você não tenha pecados graves para confessar, porque vem a graça própria de cada sacramento, né? Então, quando você confessa, ainda que só pecados leves, né, os pecados veniais, o que é o pecado leve e o pecado venial? Aquele que não mata a sua alma, né? Você não perde o céu por conta de um pecado venial. Mas o pecado venial te fragiliza. Se você peca muito venialmente, você vai ganhando vícios, né? Você corre risco de, em algum momento, pecar gravemente, porque você vai perdendo virtudes. E é uma graça própria do sacramento da confissão ganhar uma fortaleza a mais para vencer aquelas tentações que te levam a esses pecados que você confessou, né? Então, se eu sempre peco preguiça, eu tenho dificuldade de acordar na hora e, toda a minha confissão eu levo lá preguiça porque eu não acordo na hora. Ou se eu sempre peco gula, eu não consigo deixar de comer aquele docinho depois do almoço, estou sempre pecando o pecado da gula e tal. Eu não consigo parar na segunda cerveja, acabo tomando 7 latinhas, né? Eu sou daqueles que falam assim, não é para beber 7 latinhas, é melhor não beber nenhuma. Então, eu tenho essa dificuldade, caio sempre nos mesmos pecados, e a maior parte das pessoas que confessa com frequência confessa os mesmos pecados, a gente tem esse problema, né? O sacramento traz uma graça que te ajuda a não cair naqueles pecados, né? E este aqui, da confirmação, quais são os efeitos dele? Da celebração, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes, né? Esse é o principal, vem uma efusão especial do Espírito Santo. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Aí ele vai colocar aqui os tópicos, né? 1. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai, né? Então, volta àquela questão dos graus de filiação divina, né? De certa forma, né? Quando a gente começou a catequese, a gente começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou no credo niceno constantinopolitano, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se Deus criou todas as coisas, de certa forma, todas as coisas são filhas de Deus, né? Então, é claro que nem todas as coisas são filhas de Deus da mesma forma, né? Lembrando que Deus não criou Deus. Deus não cria Deus. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus está excluído daí. E com isso, né, já refutando aqui, a gente já refutou várias vezes, a heresia ariana, Deus não cria Jesus Cristo. Deus gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade desde todo sempre, tá? Mas Deus não cria Deus. Deus é próprio de Deus, né, gerar a segunda pessoa e proceder o Espírito Santo. Todo o demais, homens, plantas, animais, vegetais, minerais, anjos e até os demônios, né, todos são criaturas de Deus. Então, de certa forma, tem a filiação divina. Não da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, só gerou este, né? Quando somos batizados, passamos a compartilhar esta filiação divina com Jesus Cristo, não exatamente da mesma forma, mas mais próxima a ela, né? Que Cristo distingue, né? Meu Pai e vosso Pai. Né? Ele não fala nosso Pai, fala meu Pai e vosso Pai. É uma distinção da forma de ser filho de Deus, de Jesus Cristo e a nossa. Mas sim, somos filhos de Deus e podemos e devemos fazer uma analogia com as famílias humanas, né? Da mesma forma que Cristo usa esse exemplo, né? Que filho que pede ovos aos pais e este os dá escorpiões, né? Então, o próprio Cristo faz essa analogia, né? Então, devemos enxergar a Deus como um pai amoroso, que quer o nosso bem, assim como nós queremos o nosso bem, o bem dos nossos filhos, né? E de uma forma até mais perfeita, né? Porque não somos pais perfeitos, e Ele é perfeito, né? Então, se vós que sois maus, né? Cristo fala assim, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais o vosso Pai que está nos céus vai querer dar coisas boas aos seus filhos, né? Então, o batizado nos traz uma filiação divina distinta dos demais homens, né? De forma que você passa a dizer que uma vez que é batizado, são criaturas de Deus, né? Mas, como criaturas de Deus, já são filhos de Deus de uma forma menor, né? Da mesma forma, hoje em dia, né, há quem ache isso errado, né? Não vou entrar nessa polêmica, né? Mas você vê muita gente se referindo ao seu cachorro como um filho, né?
Aqui é mais um filhinho que eu tenho aqui na família e tal, né? Cachorro. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas é óbvio que o cachorro não vai ser filho da mesma forma que o filho gente, né, pessoal? E por mais que isso seja óbvio, isso é importante ser dito hoje em dia, né? Que é uma coisa que me escandaliza, que eu vejo às vezes no meu prédio, né? Final de semana, às vezes eu desço com as crianças para levar no parquinho, né? O meu prédio é um condomínio pequeno, você sabe mais ou menos quem é quem, né? E aí você vê, né, que tá às vezes uma outra criança brincando com a babá, e daqui a pouco você vê o pai passando com o cachorro, né? Até passando o parquinho, ô filho, tá tudo bem e tal, não sei o que, e passa. Eu acho isso uma coisa bizarra, né? Que às vezes durante a semana a gente não tem tempo, né? Para as crianças, no final de semana a gente tem tempo, a gente prefere o cachorro. Enfim, o filho é filho de uma forma diferente que o cachorro, pelo amor de Deus, por mais que você chame o seu cachorro de seu filho, né? Ou tem gente que fala isso das obras de arte, né? O artista, às vezes, ele tem um zelo ali pelo o quadro, né? Mais um filho meu, ou um livro que eu escrevi, né? Então, a Quinta de Beethoven é um filho de Beethoven, mas não vai ser um filho da mesma forma, sei lá se Beethoven teve filhos ou não, né? Quem conhece aí a biografia dos compositores. Mozart eu sei que não teve. Mozart acho que não se casou, mas Beethoven eu não sei. Não vai ser a mesma forma de um filho biológico, né? Então existem graus diferentes de filiação divina. Assim como os homens não batizados, eles têm a filiação divina de uma forma distinta dos demais animais, né? Porque foram criados à imagem e semelhança de Deus e um cachorro não. Então existem esses níveis, né? Então mesmo em relação aos batizados, uma vez que somos confirmados, a filiação divina fica ainda mais forte em nós, né? Porque temos esse outro selo, né, do Espírito Santo. Então aprofunda a nossa filiação divina, e isto é um tópico que a gente deve sempre levar para a oração, né? Então, eu digo, várias vezes aqui na catequese a gente fala de uma coisa que é tema de oração, tá? E eu acho que eu não me excedo quando eu falo disso, porque quem nunca teve a experiência de um dia joelhar ou sentar para rezar e veio aquele deserto, assim, puxa, o que eu vou falar com Deus, né? Então, acho que é sempre oportuno na aula eu falar de temas que você pode levar para a sua oração pessoal, né? O que vai ser tema da minha oração? Eu gosto, na terça-feira, é um dia que eu gosto de me dedicar eu faço oração da manhã e oração da tarde, né? Ou a oração da manhã e oração da tarde, usar esse tema. Eu vou rezar aqui meditando sobre a filiação divina, né? Do que significa ser filho de Deus, né? E tudo fica tão mais leve, né? Quando você pensa nisso, né? Assim, no meio das suas tribulações, né? Puxa, tudo isso está acontecendo, né? Fulano está com Covid, pô, a minha empresa se ferrou na pandemia, fui demitido e tal, mas sou filho de Deus, né? Então, Deus sabe que de alguma forma isso é melhor para mim, né? E isso é uma verdade, né? São Paulo vai colocar, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se nada acontece à revelia da vontade de Deus, né? E Deus nos ama, tudo aquilo que acontece conosco, mesmo que numa visão mundana seja algo ruim, algo negativo, Deus quer tirar algo de positivo daquilo para mim, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? São José Maria Escrivá resumia isso em hominem bonum, né? Tudo para o bem, né? Então, aconteceu alguma coisa ruim na tua vida, hominem bonum, né? Assim, o pai está brincando comigo aqui, alguma coisa aqui que ele quer que eu cresça nisso, né? Ele, tirou a rodinha da bicicleta, eu vou cair um pouquinho, mas eu vou aprender a andar sem rodinha, né? Então, viver a filiação divina é enxergar dessa forma, né? Uma criança se relaciona com o pai, né? E o pai, às vezes, vai permitir, né, algumas tribulações, alguns encalços, porque eu vou tirar algo de concreto e positivo disso, né? Ou para eu crescer na fé, ou para eu crescer em virtude, né? Porque se a gente não passa por tribulações, né, a gente não se santifica. É exatamente na tribulação que a pedra vai sendo esculpida na forma da santidade. É nas marteladas que a gente vai perdendo as arestas e ganhando essa forma esculpida que é a santidade, né? E, às vezes você vê isso, né, de uma criança ali que é meio mimada, assim, isso aí ainda vai tomar as porradas da vida e vai perder essas frescuras aí, né? Às vezes a santidade é isso, né? A gente precisa tomar umas pancadas mesmo para... Você quer crescer em humildade, por exemplo, né? Como é importante uma queda, às vezes, para a gente crescer em humildade, né? Às vezes, como a gente é soberbo, né?
Você falou esse exemplo aí da solicitude para com os outros, né? É uma época do ano passado, assim, que pandemia, né? Correndo solta e, cara, não aguento mais o pessoal ligando para dizer que fulano tá com Covid, fulano tá com Covid, fulano tá com Covid, fulano tá com Covid. E aí eu tive uma necessidade que eu precisei ligar para um amigo advogado lá para me ajudar lá numa questão lá. E eu pensei assim, pô, olha, eu também vou precisar das pessoas de vez em quando, né? Não é só todo mundo que precisa que fica me ligando assim para mim, né? Eu também preciso dos outros. Então, às vezes você toma uma pancada para você crescer em humildade, né? Para você ser também mais solícito para com os outros, né? Então é isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, crescemos em filiação divina nesse sacramento. 2. Une-nos mais solidamente a Cristo. 3. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, né? Que foram esses que a gente leu ali naquele parágrafo acima. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Então, nos fortalece na fé. Né? E é muito próprio de uma missão do crismado dar testemunho, né? É isso que a gente falava, né? Exalar o bom odor de Cristo, dar testemunho de Cristo. É próprio desse sacramento. Por isso que, quando a gente escolhe um padrinho, né? É importante que esse padrinho seja confirmado, né? Então, quem ainda não escolheu, daqueles que alguns aqui talvez já seja confirmado, né? Tem gente aqui que vem na catequese que quer estudar a doutrina mesmo, mas já recebeu, né? Mas a grande maioria do pessoal que está aqui na catequese busca o sacramento da crisma, né? E vai precisar escolher o padrinho. Se o teu padrinho de batismo é uma pessoa que é um exemplo na fé, você tem relação com ele, assim, é bem conveniente que seja a mesma pessoa, né? Mas se você vai escolher uma outra pessoa, né? Que seja uma pessoa confirmada, que seja uma pessoa madura na fé, né? A Laila, né, a minha esposa, quando eu pedi ela em casamento, ela colocou isso como condição. Tem uma condição para eu me casar com você precisa se crismar. Né? E eu não consegui crismar antes, né? Mas eu crismei no dia seguinte. Eu casei no dia 2 de maio de 2015 e eu me crismei no dia 3 de maio de 2015. Assim, né? Aí eu falei assim, pô, você me dá 24 horas? Tá bom, vou te dar essa colher de chá. Assim. E aí eu digo que foi um final de semana de muitas graças, né? Receber esses dois sacramentos ali, um no sábado e outro no domingo, né? No dia 2 de maio e 3 de maio de 2015. Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, né? De novo ele está falando aqui dos dons do Espírito Santo. Vai ver que é uma coisa de Santo Ambrósio, né, isso daqui. Tá lá desde o começo da igreja, né? O espírito de conhecimento e piedade, o espírito de santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é sinal de que Jesus Cristo assinalou a um cristão como selo de seu espírito, revestindo da força do alto para ser sua testemunha. Né? Então, batizado só se recebe uma vez, crisma só se recebe uma vez. Né? A gente já falou, né, que Eucaristia e confissão a gente deve buscar receber quantas vezes, né, pudermos. O São dos Enfermos vai depender de quantas vezes você vai ficar enfermo, né, na sua vida, gravemente enfermo. O matrimônio, a gente pode receber outra vez se a gente enviuvar, né? Você ficou viúvo, você pode receber de novo o sacramento do matrimônio. A ordem, embora você pode receber os outros graus da ordem, né? A pessoa se ordena diácono, recebe um 2º grau para presbítero e eventualmente 3º para bispo, mas se diz que é um sacramento só. Também é um sacramento indelével, o sacramento da ordem. Né? Uma vez ordenado, sempre ordenado. Cardeal, mesmo... né? Cardeal. Oi? Bispo cardeal. Mas aí não é um outro grau da ordem. O grau de ordem é o grau episcopal. Mesmo que seja cardeal ou eventualmente até papa, né? Mas não é que ele foi ordenado de novo, apenas ele atingiu um outro grau no sacramento da ordem. E é indelével, né? No sentido que às vezes o padre
deixou de ser padre, mas não deixa de ser padre, né? Então, tem aí uma cena na vida de São João Paulo II, né? Que a gente passou aí agora essa segunda metade do século XX para cá, uma fase de crise na igreja séria, e houveram muitos padres, né, que apostataram, né, que perderam a fé, que deixaram o exercício das suas atividades eclesiais, né? E o Papa João Paulo II, ele tem notícia de um padre que largou a batina e estava vivendo como mendigo, né? E aquilo dói muito no coração dele, né? E ele, olha, chamam esse sujeito para jantar aqui comigo hoje, aqui no Vaticano. E o sujeito vai e tal, lá, não sei o que, ele jantando ele, aquele mendigo, né? E o Papa vira para ele e fala: fulano, eu gostaria que você me confessasse. Puxa, mas eu não posso mais, né? Eu já não estou mais no ofício das minhas atividades, eu precisaria de um bispo para me conceder o direito de voltar. Ah, mas eu sou o bispo de Roma, eu te dou o direito, vem cá, me confessa e tal, né? E se confessou com ele, né? Porque uma vez padre, sempre padre, né? Ele é um caráter indelével, né? Ele não vai deixar de ser assim, né? Outras coisas na igreja, não, né? Por exemplo, eu acho que eu já falei aqui, né? Eu sou fiel da prelazia do Opus Dei, né? E dentro do direito canônico, né? Eu preciso renovar a minha subordinação ao prelado do Opus Dei todo dia 19 de março, né? Que é a data da festa de São José, né? Se eu não renovo, eu deixo de ser um fiel do Opus Dei, né? Isso não é indelével, né, na minha vida. Todo dia 19 de março eu preciso renovar o meu compromisso, as minhas disposições para com o prelado. Mas o sacramento da ordem, ele é indelével, né? Vai ser sempre padre, né? Esse sujeito, depois, ele não sei se a palavra certa é se regenerou, né? Se reabilitou, né? E voltou a exercer seus ofícios como sacerdote, né? Foi uma história com final feliz. Regenerou. Quem pode receber este sacramento? Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente esse sacramento, né? Então são os sacramentos de iniciação cristã, daí essa unidade, né? Batizado, recebe primeiro a Eucaristia, é confirmado. Pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada, né? Então, você entrou ali na faculdade de medicina, mas você não pegou o seu diploma, né? Você já tem a graça, mas você está com a sua formação inacabada, né? Devemos concluir as coisas. O costume latino há séculos indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Só que no caso aqui é diferente do batismo, tá? Acho que o Pedro deve ter falado, né? Que em risco de vida qualquer um pode batizar, né? Não precisa nem ser católico para batizar. A confirmação não. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva, né? Então não é isso, que sem sem a confirmação o batismo não é válido. É válido, né? A gente não merece o batismo, né? Ninguém merece, e ele não precisa ser ratificado, né? Mas é conveniente que o seja, né, para a nossa santidade. A gente não tira a graça do batismo. Aí aqui, Santo Tomás, né? A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim mesmo, na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é longevidade, mas nem é medida pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo, né? Então, ele estava falando de crianças mártires, né? E a gente falou, né, que um dos dons do Espírito Santo é dom da fortaleza, né?
e do temor de Deus, né? Então a criança ficou pronta para o martírio graças ao sacramento. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, né? Então, convém que já desde de vez em quando, né, e talvez ali um mês antes do sacramento, que aprofunde o relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade na oração pela. Mais um tema de oração, né? É o grande desconhecido, né? Que às vezes é fácil a gente rezar relacionando-se com Deus Pai, né? Acabou de falar, né? O nosso Pai, né? Então é como uma criança se relaciona com seu pai, né? Às vezes também pode ser mais fácil a gente rezar se relacionando com Cristo, né? Que viveu aqui as coisas que a gente viveu, né? Igual a nós em tudo, exceto no pecado, né? Quando meditamos as passagens do Evangelho, de certa forma estamos vivendo ali a vida de Cristo, né? Mas às vezes o relacionamento com o Espírito Santo ele é um tanto abstrato, né? E aí, como é que eu faço isso, né? Como é que eu cultivo o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu falo em relacionamento que oração é isso, né? Oração é criar uma relação com Deus, diálogo com Deus, né? Eu falo das minhas coisas, ele fala das deles, né? É ganhar intimidade com Deus. Rezar é ganhar intimidade com Deus. Então, é mais natural pensar como fazer isso com Deus Pai, como fazer isso com Deus Filho, mas com o Espírito Santo é um tanto abstrato, né? Mas devemos nos esforçar nesse sentido também. Em especial, quando estiver chegando perto ali da gente recebê-lo pelo sacramento da confirmação. E ali, eu acho que sempre ali perto todo ano, né, perto da data de Pentecostes, né, convém a gente fazer uma oração mais voltada para o Espírito Santo, né? Talvez até, se você tem esse dom aí de rezar em línguas que a gente falava mais cedo, né, pode ser um momento conveniente para isso. Por isso a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso da pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à comunidade paroquial. Esta última tem uma responsabilidade peculiar na preparação dos confirmandos, né? Que a gente está fazendo aqui. Para receber a confirmação, é preciso estar em estado de graça, né? Então, você não pode receber o sacramento se você pecou gravemente, né? Você precisa se confessar. E isso, às vezes, acho que posso falar, não escandalizo ninguém, né? Uma situação que pode ser difícil quando a gente tem aí uma pessoa que vive em segunda união, por exemplo, né? Que às vezes pode ser uma dificuldade, né? Eu não vou falar de casos em particular, né? Se alguém aqui vive esse tipo de situação, fala comigo, com Pedro ou com o Frei João em privado, né? Mas viver em pecado impossibilita, né? Se você está em pecado grave, né? Isso te impossibilita de receber o sacramento da confirmação. Você precisa se confessar antes de receber o sacramento da confirmação. Necessária confissão antes, para estar em estado de graça. Desculpa. Para a confirmação, como para o batismo, convém... Lembrando que o batismo não precisa confessar, porque ele já apaga os pecados. Convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos, né? Eu, pessoalmente, Renato, acho que é conveniente os homens escolherem um padrinho e as mulheres escolherem uma madrinha, né? Porque é uma pessoa que a gente deve buscar ter uma intimidade maior, né? Não sei, é uma posição minha pessoal, né? Eu acho que, pelo menos eu como casado, eu não deveria ter uma relação de muita intimidade com a outra mulher que não a minha esposa, né? E é importante, né, que você... O padrinho não deixa de ser padrinho depois que acabou ali a celebração, né? Que periodicamente você se encontra, é uma pessoa que vai, mesmo que você tenha um diretor espiritual, um sacerdote, né? Uma outra pessoa que você pode levar as suas coisas, né? Falar aí da sua vida espiritual, falar de como está o seu crescimento em virtudes, de como está a sua vida de oração, né? Que vocês tenham intimidade também, né? Que estreitem a relação nesse caso. Quem é o ministro da confirmação? Originalmente, o bispo, já falamos. No Oriente, é normalmente o presbítero por essa questão de já fazer ali logo no ato ali, batismo, comunhão e crisma. Então, no Oriente, o presbítero batiza e também ministra imediatamente a confirmação em uma única e mesma celebração.
mas o faz com o santo crisma que foi consagrado lá pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da Igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na Igreja Latina, aplica-se a mesma disciplina nos batizados de adultos, né? Para batizado de adulto, o mais conveniente, mas que a gente quase nunca consegue, né, pelas dificuldades logísticas, é que seja assim também, né? Se chega um sujeito na catequese de adultos que não é batizado, né, que ele receba logo o batismo, a Eucaristia e sacramento do crisma num mesmo ato, né? Nem sempre a gente consegue por conta dessa necessidade do bispo, tá? Aqui, então, várias vezes a gente batizou ali no Sábado Santo, né, que tradicionalmente na igreja é uma data propícia, né, para batizar, o Sábado de Aleluia. E aí faz o crisma ali no fim do tempo pascal, ali perto do Pentecostes, né? Mas o mais conveniente é para que adultos se siga como se faz no rito oriental, né? O batismo, comunhão e confirmação no mesmo ato, né? Aqui na paróquia teve um amigo nosso que ele fez a primeira comunhão dele no mesmo dia do casamento, né? A primeira missa que ele comungou foi a missa do casamento dele, né? Recebeu os 2 sacramentos ali num só. Foi bonito também. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração deste sacramento pelos bispos marca bem que ele tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja e às suas origens apostólicas, né? Você se une aos apóstolos, né? Quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos. Por quê? Por conta da sucessão apostólica. Os apóstolos ordenaram outros, que ordenaram outros, que ordenaram outros, até chegar nos nossos bispos atuais. Se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero pode dar-lhe a confirmação. Então, não é todo ser humano, né, que é o caso do batismo, né? Mas o presbítero pode dar a confirmação. Com efeito, a igreja não quer que nenhum dos seus filhos, mesmo de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo, com o dom da plenitude de Cristo, né? Vocês percebem que a igreja vai facilitar, né? A igreja vai sempre facilitar para que a gente chegue à salvação, né? Mesmo aquilo que a gente falou agora há pouco dessas penitências brabas que aconteciam antigamente, né? Hoje em dia você pode cometer um pecado grave, né? Que dificilmente o sacerdote vai te impor uma penitência que não seja, sei lá, 2 Pai Nossos, 3 Ave Marias, alguma coisa que você vai conseguir cumprir, né? Claro, eventualmente você vê ainda hoje alguma penitência um pouquinho mais prolongada, mais difícil, mas isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. A igreja facilita, né? O que são essas... agora a gente está vivendo aí o ano de São José, né? E várias indulgências novas, né, que a igreja permitiu durante esse ano de São José, né? O que são essas indulgências plenárias, senão facilidades que a igreja dá para que a gente se salve, né? Mas a gente precisa querer. A igreja vai abrir as portas, né? Mas não vai empurrar a gente para dentro, né? É aquilo que a gente falava, senão a gente não ama, senão a gente é um zumbi, a gente é um robô, né? Mas precisamos andar com nossas próprias pernas, porque é isso que significa amar, né? É amar com a vontade. Ok? Acho que isso encerra aí. A aula de hoje foi uma aula mais curtinha, né? Acho que foi a primeira vez que a gente encerrou 11h40, né? Sem risco de ficar preso aqui embaixo, né? Ainda que não seja meio-dia, acho que só para manter a tradição e por proximidade, acho que a gente já pode rezar aí a oração do Ângelus. Nossa Senhora não vai ficar chateada com isso, não. Quem quiser rezar de novo o Ângelus depois do meio-dia também, tudo bem, né? Vamos ficar de pé. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.